E se o amor não for luz, mas o espelho que revela as sombras? E se o empata, aquele que sente o mundo em carne viva, for na verdade o predador silencioso de suas próprias emoções? Há encontros que não acontecem por acaso. Há forças que se atraem como se o inconsciente, em seu teatro secreto, buscasse uma redenção disfarçada de sofrimento. Quando um empata e um narcisista se cruzam, o universo parece parar para observar. Porque o que se revela ali não é um romance. É um espelho arquetípico do que Jung chamou de a dança entre o ego e o inconsciente. O empata acredita que pode curar o outro. O narcisista acredita que não precisa de cura. Entre eles, o que realmente se move é um campo invisível de projeções e feridas ancestrais, onde cada gesto é uma troca de energia e cada silêncio uma batalha. A superfície mostra amor e dor, mas o que vibra por baixo é o inconsciente tentando corrigir um desequilíbrio antigo. O empata sente tudo, o narcisista nada sente, mas ambos são prisioneiros da mesma ilusão, a de que controlam o jogo. Jung dizia que o que negamos em nós, o destino nos faz encontrar. E é por isso que esses dois se atraem como polos opostos de um mesmo trauma. O empata, com sua necessidade de salvar, inconscientemente busca o reflexo do poder que nunca ousou assumir. O narcisista, com sua ânsia de dominar, esconde o medo desesperado de desaparecer. O que parece relação é, na verdade, alquimia, uma tentativa inconsciente de unir as partes fragmentadas da psique. Mas nessa união há sempre um preço, há segredos que o consciente não suporta encarar, e Jung o chamava de o ouro escondido na sombra. O empata só se torna implacável quando atravessa esse território interno, quando percebe que compaixão sem limites é a forma mais disfarçada de autodestruição. O narcisista, por sua vez, é o espelho que força o empata a olhar para o próprio abismo. Eles não se encontram para se amar, encontram-se para se revelar. E a revelação nunca é gentil. Neste vídeo, você descobrirá o que acontece quando a sensibilidade desperta sua própria fúria e quando a luz aprende a negociar com a escuridão. Há 5 segredos escondidos nas entrelinhas de Jung, 5 chaves que transformam vítimas em mestres e espelhos em portais. Mas cuidado, compreender o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você vê o amor, o poder e a si mesmo. Há algo silencioso que se move quando um empata e um narcisista se encontram. Não é o amor, nem a curiosidade. É o inconsciente chamando o inconsciente. É como se 2 espelhos se reconhecessem no escuro, refletindo feridas que não querem mais permanecer escondidas. O empata sente antes de compreender. O narcisista compreende antes de sentir. E nessa inversão nasce o caos. Jung dizia que todo encontro é uma colisão de mundos psíquicos, mas há choques que não produzem destruição, produzem revelação. No início, o empata acredita que encontrou sua missão. Ele vê dor no outro e chama isso de destino. Vê arrogância e chama de proteção. Vê distância e chama de medo. Tudo é interpretado pela lente da compaixão, porque ele foi treinado a acreditar que o amor cura tudo. Mas o que acontece quando o amor não é bálsamo, e sim espelho, quando o ato de curar o outro é, na verdade, o último grito da própria ferida querendo ser vista? Nesse instante, o empata deixa de ser salvador e se torna prisioneiro de um reflexo. O narcisista, por sua vez, enxerga no empata uma fonte, uma energia que alimenta seu vazio. Ele não entende o amor como troca, mas como território. Sua presença é magnética, mas o magnetismo esconde uma fome. Ele quer ser visto, admirado, adorado, porque no fundo nunca se viu. Jung chamaria isso de uma persona hipertrofiada, uma máscara tão perfeita que esqueceu o rosto que a sustenta. O narcisista não quer ferir, quer existir, e no processo destrói o que o alimenta. Enquanto isso, o empata sente o desequilíbrio se instalar. Sente que algo não está certo, mas confunde desconforto com intensidade, confunde dor com profundidade. É como se a alma dissesse, foge,
e o coração respondesse, fica. Porque o empata não sabe ainda que sua sensibilidade pode ser também sua prisão, que sentir tudo é uma forma de se perder, que amar demais é, às vezes, a recusa de olhar para si mesmo. O narcisista desperta o pior e o melhor nele, e é nesse paradoxo que começa a metamorfose. Há um momento em que o empata acredita estar se dissolvendo. As emoções do outro se misturam às suas, e o limite entre eu e tu desaparece. Ele começa a falar com a voz que não é sua, a sentir dores que não lhe pertencem. Jung dizia que a alma adoecia quando o inconsciente tomava o controle sem que o ego percebesse. É exatamente isso. O empata deixa de ser indivíduo e passa a ser campo. Ele vive no outro, mas o outro nunca o habita. Nesse ponto, o narcisista se sente fortalecido. Ele se alimenta do reflexo, acredita ser a origem. E quanto mais o empata se dobra, mais o narcisista cresce. É o jogo do espelho invertido. Quanto mais o amor se oferece, mais a sombra se expande. Mas há algo que o narcisista não prevê. O despertar da sombra empática, aquela força silenciosa que nasce quando a alma, cansada de sangrar, se ergue em fúria calma. Jung chamava isso de integração, o momento em que o inconsciente deixa de ser inimigo e se torna guia. É nesse ponto que o empata começa a lembrar de si. Primeiro vem o silêncio, depois o incômodo e então o olhar. Ele percebe que não precisa curar ninguém, apenas compreender o que o outro veio lhe mostrar. Que o narcisista não é vilão, é mensageiro. Que a ferida que dói é a mesma que conduz. O empata implacável nasce nesse instante, quando ele entende que amor sem limites não é virtude, é fuga, e que compaixão verdadeira inclui a si mesmo. Mas antes da libertação vem o desespero, porque o empata precisa morrer para renascer, precisa decepcionar, se afastar, desobedecer à própria natureza sensível para sobreviver. É o ritual de passagem do sentir ao saber. Jung chamava isso de individuação, o processo em que a alma escolhe ser inteira em vez de ser aceita. E poucos têm coragem de atravessar esse fogo sem se queimar. Quando o empata para de ceder, o narcisista se desestabiliza. O espelho quebra. Ele não entende o que mudou, apenas sente que perdeu o controle. E nesse instante, a energia se inverte. O empata deixa de ser vítima e se torna presença. Ele não revida, ele entende. E essa compreensão é o golpe mais devastador de todos, porque ela não vem da raiva, mas da lucidez. É quando o jogo se revela e o poder muda de lugar. O empata implacável é aquele que aprendeu a sentir sem se dissolver, a amar sem se apagar. É aquele que viu o inferno emocional e descobriu que podia caminhar sobre ele sem cair. Jung diria que esse é o ponto em que a sombra se torna aliada e o inconsciente mestre. Porque no fim, o verdadeiro jogo nunca foi entre dois, sempre foi dentro de um só. O narcisista apenas revelou a guerra que já existia entre o empata e ele mesmo. E é nesse reconhecimento que o primeiro segredo começa a se abrir. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há uma linha tênue entre sentir e se perder. O empata vive nessa fronteira e é ali que o segundo movimento do jogo começa. Ele acredita que entender o outro é a forma mais pura de amor, mas Jung alertava. O inconsciente do outro é um território sagrado, e quem o invade sem permissão acaba sendo absorvido por ele. O empata entra na dor do narcisista acreditando que pode iluminá-la, mas toda luz, quando penetra demais, corre o risco de se apagar. A compaixão, quando vira obsessão, se transforma em autossacrifício. E o sacrifício, disfarçado de bondade, é uma forma inconsciente de buscar redenção.
O narcisista percebe esse movimento instintivamente. Ele sente a entrega e transforma isso em poder. Não porque seja maligno, mas porque o medo o guia. Sua alma vive exilada da vulnerabilidade e ele aprendeu a sobreviver manipulando afetos. Jung chamaria isso de defesa do ego contra o colapso. O narcisista não domina por prazer, domina para não desmoronar. O empata, por não ver isso, o idealiza. Ele transforma feridas em virtudes, crueldade em trauma e assim perpetua o ciclo. A cura nunca vem, porque ambos se alimentam da mesma ausência. Mas há um ponto de ruptura, um instante em que o empata sente que algo dentro dele grita. É a alma pedindo espaço, sufocada por emoções que não lhe pertencem. O coração começa a se cansar de ser altar de dores alheias. A compaixão vira exaustão. O amor, peso. Nesse momento, o empata começa a compreender o que Jung quis dizer com quem olha demais para fora adormece por dentro. Ele percebe que passou a vida interpretando os outros, mas nunca aprendeu a se traduzir. E é aí que o espelho começa a se trincar. A trinca é o primeiro sinal do despertar. Pequenas raivas surgem, silêncios ficam pesados, o corpo responde antes da mente. O empata começa a rejeitar o que antes aceitava. Não é frieza, é autoconservação. O inconsciente começa a restaurar os limites que foram violados. Jung dizia que o self sempre busca equilíbrio, mesmo que isso signifique destruir ilusões. E é exatamente o que acontece. O empata começa a desmontar, peça por peça, o altar do narcisista. O que antes era fascínio vira clareza. O narcisista, ao sentir a perda da influência, reage com desespero disfarçado de desprezo. Ele tenta restaurar o vínculo com culpa, silêncio ou sedução. É o retorno da máscara. Mas o empata já não é o mesmo. Algo nele se moveu, algo que não pode ser desfeito. É o início da separação interna. A sensibilidade deixa de ser submissão. O empata sente medo, mas também poder. Um poder diferente, não o de controlar, mas o de ver. E quem vê de verdade não volta a ser cego. O segundo segredo de Jung se revela nessa travessia. Todo vínculo inconsciente é uma tentativa da alma de se reconhecer. O empata não está lutando contra o narcisista. Está lutando contra a parte de si que ainda acredita que precisa merecer amor. A cura não está em fechar o coração, mas em purificá-lo do apego à dor. O amor sem consciência vira compulsão. A empatia sem limites vira servidão. O empata implacável é aquele que transforma a sensibilidade em sabedoria. O silêncio, agora, é diferente. Já não é fuga, é centro. O empata aprende a se observar e, nesse ato simples, o ciclo começa a se desfazer. Ele percebe que o que o prendia não era o outro, mas a própria necessidade de sentir-se necessário. Jung diria que essa é a armadilha da sombra luminosa, a de acreditar que ser bom é suficiente para ser livre. Mas a verdadeira liberdade não nasce da bondade, nasce da verdade. E a verdade, quando emerge, raramente é doce. Há um instante de luto, inevitável. O empata chora, não pelo outro, mas por si. Chora pela inocência perdida, pela crença de que o amor era salvação. É uma morte simbólica, o fim do eu que precisa agradar para existir. O narcisista, nesse cenário, se torna irrelevante. Apenas um personagem na jornada do inconsciente em busca de equilíbrio. E o empata descobre que nunca foi o coadjuvante. Sempre foi o protagonista da própria cura. Quando o empata atravessa essa dor e não desiste, ele começa a acessar algo que Jung chamava de energia do self, a força integradora que emerge quando luz e sombra param de se odiar. Nesse estado, a compaixão não é fraqueza, é clareza. O amor não é entrega cega, é escolha lúcida. O empata implacável nasce desse equilíbrio, aquele que sente o mundo, mas não o carrega. E então o terceiro movimento começa a se formar. O inconsciente, agora desperto, prepara o próximo espelho, porque toda cura verdadeira pede um novo confronto. O empata não sabe, mas está prestes a encarar a parte de si que sempre temeu, o próprio poder. O poder é o ponto onde o empata sempre hesitou. Durante toda a vida, ele o confundiu com violência, controle,
ego. Foi ensinado a acreditar que quem impõe limites machuca, que quem diz não rejeita, que quem se protege é frio. Mas Jung via o poder sob outra lente, como a expressão natural do self quando a alma deixa de se dividir. O empata precisa descobrir que há uma diferença entre dominar e existir. E esse é o início do terceiro segredo. O poder não é o oposto da sensibilidade, é a sua forma madura. No começo, essa redescoberta é confusa. O empata sente a energia crescer dentro de si e teme estar se tornando aquilo que mais repudiava. A raiva aparece e ele tenta escondê-la, acreditando que sentir é falhar. Mas Jung dizia que a raiva é o guardião da fronteira psíquica. Ela mostra onde o eu termina e o outro começa. Reprimir essa força é como apagar a bússola. O empata implacável nasce quando deixa que o fogo interno o purifique, não o consuma. Ele percebe que a raiva pode ser sagrada quando usada para proteger a própria alma. O narcisista sente essa mudança. De repente, a fonte de energia começa a se fechar. O empata já não reage como antes. Não cede ao drama, não busca a aprovação. Isso desconcerta o narcisista, que tenta reativar o jogo. Ele alterna entre o encantamento e o desprezo, buscando restaurar o vínculo energético. Mas o empata agora observa, não mais de dentro, mas de cima. Ele compreende o padrão, e compreender é o primeiro passo da libertação, porque quando se vê o jogo, ele perde o poder. Nesse ponto, o empata descobre algo que muda tudo. Ele nunca foi fraco. A fragilidade era apenas a superfície de uma força reprimida. A sensibilidade que o fazia sofrer é a mesma que agora o guia. Jung dizia que a alma se equilibra entre o caos e a ordem, e que o ser humano precisa abraçar os dois polos para ser inteiro. O empata entende, enfim, que não precisa mais escolher entre amor e lucidez. Pode amar e ver, sentir e se preservar. A energia muda de direção. O empata começa a irradiar, não a absorver. É uma inversão sutil, mas poderosa. O que antes o drenava agora o fortalece. O narcisista, sem entender, sente-se diminuído diante dessa presença silenciosa. Ele tenta provocar, medir, desestabilizar, mas o espelho já não devolve a imagem antiga. O empata tornou-se transparente ao jogo, e transparência é a morte da manipulação. Surge então um vazio. O empata sente falta da intensidade antiga, do caos, da dor que o fazia sentir-se vivo. Essa ausência é o intervalo entre a antiga identidade e a nova consciência. É a travessia do deserto interior, o lugar onde o ego tenta voltar, mas já não encontra morada. Jung descreveu esse estágio como a noite escura da alma, o período em que tudo o que você não é começa a cair. O empata precisa resistir à tentação de voltar para o conhecido. No silêncio do deserto, algo novo nasce. Uma voz que não grita, mas afirma. Uma certeza tranquila de que não é preciso provar nada a ninguém. O empata implacável surge desse ponto, quando o amor deixa de ser necessidade e se torna presença. Ele não quer mais salvar nem ser salvo. Apenas ser. E esse ser é o que o torna livre. Jung chamaria isso de retorno à totalidade, o reencontro do eu com o centro da psique. Mas o inconsciente, sábio em sua pedagogia, nunca encerra um ciclo sem revelar o próximo. Assim como a lua reflete o sol, a luz recém-descoberta projeta uma nova sombra. E o empata, ao tocar seu poder, precisa agora enfrentar seu espelho mais temido, o prazer em ter controle. Porque toda ferida que se cura corre o risco de se inverter. E é aqui que o jogo muda de novo. O empata começa a perceber sinais sutis, uma satisfação em ver o narcisista impotente, uma pequena vingança emocional disfarçada de justiça. Jung alertava para esse perigo. Quando a sombra se integra parcialmente, ela tenta comandar o ego. O empata sente o doce veneno da superioridade espiritual, acreditando que agora é o desperto e o outro, o perdido. Mas essa crença é apenas a máscara invertida do mesmo jogo. A luz também pode se corromper quando quer provar que venceu a escuridão. É nesse limiar que o empata é testado de verdade, porque o poder sem consciência é apenas o espelho do narcisismo que tentou combater. E é aqui que o quarto segredo começa a se formar, aquele que transforma
transforma o empata em mestre do próprio inconsciente. A quarta travessia não começa com força, mas com rendição. O empata, agora desperto, sente o peso de um paradoxo. Quanto mais entende o jogo, mais percebe que também fez parte dele. Jung dizia que a sombra não se vence, se reconhece. E essa é a prova final. O empata precisa admitir que por trás da bondade havia controle. Por trás da doação havia medo de rejeição. Por trás da empatia, uma vontade inconsciente de ser indispensável. É doloroso enxergar isso, porque destrói a identidade que o sustentava. Mas é nessa ruína que começa a verdadeira liberdade. O narcisista deixa de ser o inimigo e se torna o professor involuntário. Ele espelha o que o empata negava: o desejo de ser visto, o impulso de dominar, o medo de ser esquecido. Jung chamava isso de projeção da sombra, aquilo que não suportamos em nós, enxergamos no outro. Ao entender isso, o empata começa a recolher de volta seus pedaços espalhados. Cada lembrança, cada mágoa, cada excesso de amor se transforma em matéria-prima de consciência. A dor, pela primeira vez, deixa de ser punição e se torna alquimia. Esse processo não é linear. Há recaídas, lapsos, memórias que sangram. O empata tenta resistir, tenta manter a nova persona do iluminado, mas o inconsciente não aceita máscaras, nem as de luz. Ele exige honestidade absoluta. É aí que o empata começa a despir-se completamente. Não de roupas, mas de identidades. Deixa cair o título de salvador, o orgulho de ser o que sente mais, o mito de ser o bom. E o que sobra, quando tudo cai, é o humano, cru, imperfeito, real. Jung dizia que o self só emerge quando o ego se ajoelha. Nesse ponto, o empata começa a perceber o que o amor realmente é. Não é sacrifício, nem fusão, nem poder. É presença. Estar com o outro sem se perder. Sentir o outro sem se apagar. É o tipo de amor que não tenta mudar, mas aceita e observa. É o amor que nasce da consciência, não da carência. O empata implacável aprende que a verdadeira empatia é silenciosa. Ela vê sem invadir, acolhe sem sugar, ama sem se curvar. É o retorno à neutralidade sagrada de quem já atravessou o fogo. O narcisista, nesse novo cenário, perde a função. Ele pode continuar tentando, manipulando, orbitando, mas o empata já não vibra na mesma frequência. O jogo se desfaz porque um dos jogadores saiu. E quando o tabuleiro se apaga, resta apenas a verdade. Ninguém vence, ninguém perde. Há apenas aprendizado. Jung chamava esse estado de integração da sombra. O momento em que o conflito interno deixa de ser guerra e se torna diálogo. O empata não quer mais lutar, quer compreender. Mas compreender também tem um custo. Quando a mente se expande, o coração sente o vazio daquilo que deixou de ser. O empata passa a ver o mundo com clareza brutal. As máscaras sociais, os vínculos por conveniência, os amores por dependência. Ele percebe que a maioria vive nas mesmas dinâmicas que um dia o aprisionaram. E isso o dói, porque ele já foi todos eles. A tentação de salvar retorna, mas agora ele reconhece o engano. Não se pode despertar ninguém que ainda não deseja acordar. Nesse silêncio, o empata entende o verdadeiro sentido de implacabilidade. Não é dureza, é discernimento. Não é vingança, é lucidez. Ser implacável é não permitir que a compaixão se torne uma armadilha. É amar o suficiente para deixar o outro enfrentar a própria noite escura, sem interferir. Jung dizia que cada alma tem seu próprio relógio. O empata, enfim, aprende a respeitar o tempo do inconsciente alheio. Aprende a confiar na inteligência oculta da dor. O quarto segredo de Jung revela-se como um espelho invertido. A empatia, sem limites, é também uma forma de narcisismo espiritual. É querer ser Deus disfarçado de bondade. O empata, ao perceber isso, desce do altar e volta à terra. Aceita ser humano, falho, contraditório. E nessa humildade encontra uma força que o narcisista jamais conhecerá. A força de não precisar ser mais do que é. É aqui que a verdadeira paz começa a germinar, ainda tímida, mas autêntica. Essa nova consciência muda tudo. O empata não busca mais relações para completar, mas para compartilhar. Não precisa ser compreendido, porque se entende.
não precisa ser visto porque enxerga. Ele se torna o que Jung chamava de indivíduo integrado, aquele que caminha entre sombras e luzes com a mesma serenidade. O caos externo não o abala porque o caos interno foi abraçado. Ele se torna espelho da quietude que um dia buscou em outros. Mas o universo, em sua ironia simbólica, nunca encerra o aprendizado sem um último reflexo. Há um quinto e último segredo, o mais perigoso e o mais libertador. Ele não fala sobre o outro, nem sobre o amor, nem sobre o poder, fala sobre o propósito. E é esse propósito oculto que conecta todos os encontros, todas as dores, todas as quedas. O empata está prestes a entender por que o narcisista realmente cruzou seu caminho. O último segredo não começa com respostas, começa com o eco do vazio. O empata, agora inteiro, olha para trás e percebe que cada ferida foi um mapa, cada perda uma direção, cada dor uma convocação do inconsciente para algo maior. Jung dizia que a vida não é uma sequência de eventos, mas uma linguagem simbólica da alma. Tudo o que o empata viveu, o fascínio, a dor, o esgotamento, foi o modo que a psique encontrou de revelar seu verdadeiro chamado, o de tornar-se consciente de si. O narcisista nunca foi um inimigo, foi o arquétipo que despertou o herói interior. Esse despertar é silencioso, mas devastador. O empata começa a compreender que sua sensibilidade não era uma maldição, mas uma antena para o invisível. Sempre foi um médium entre mundos, o emocional e o inconsciente, o humano e o simbólico. Jung diria que ele representa o arquétipo do curador ferido, aquele que só entende o sofrimento alheio porque já o habitou por inteiro. O que o empata viveu com o narcisista foi o rito iniciático que o transformou de espelho em consciência. Ele não reflete mais, agora irradia. Mas irradiar tem um preço: solidão. Quando se vê o mundo sem ilusões, é impossível voltar à inconsciência coletiva. O empata sente a distância aumentar entre ele e o comum, não por arrogância, mas por lucidez. Ele entende o jogo e por isso não pode mais jogá-lo. É uma forma de exílio espiritual, o mesmo que Jung enfrentou ao mergulhar em suas próprias visões. O empata aprende que despertar é também perder. Perder a inocência, perder o conforto, perder o pertencimento fácil. Mas essa perda é o portal para a autenticidade. No fundo, ele percebe que o verdadeiro propósito nunca foi vencer o narcisista, mas reconciliar-se com o próprio inconsciente. O encontro entre os dois era apenas o teatro visível de uma batalha invisível, a guerra entre a sombra e a luz dentro da alma empática. Quando essa guerra termina, o empata entende que não há inimigo a derrotar, apenas energia a integrar. O narcisista desaparece porque a função simbólica dele terminou. Ele era o guardião do portão, o último obstáculo entre o empata e sua totalidade. Agora, o empata não sente raiva nem pena, sente gratidão, uma gratidão amarga, mas pura. Porque o que antes parecia destruição era iniciação. O sofrimento foi o código secreto que o conduziu ao centro de si mesmo. Jung dizia que a individuação é o caminho do herói sem plateia, solitário, interno e inevitável. O empata atravessou esse caminho. Morreu para o papel de vítima, queimou a ilusão de salvador e renasceu como consciência que observa sem se confundir. E nessa observação encontra uma paz que não depende de ninguém. O empata implacável não é o que endureceu, é o que se dissolveu na lucidez. Ele age sem precisar provar, fala sem precisar convencer, ama sem precisar prender. É o que Jung chamaria de ser que vive em diálogo com a alma. Sua empatia agora é espada e compasso, corta o que aprisiona e orienta o que se perde. Ele não precisa mais se proteger do mundo, porque compreendeu que o mundo é feito de reflexos, e quem entende o reflexo nunca mais se fere com o espelho. Mas há algo mais profundo ainda, o segredo que Jung nunca disse em palavras, apenas insinuou nos símbolos. O empata descobre que o narcisista não foi apenas um espelho externo, mas uma personificação de sua própria divindade esquecida. O poder que ele tanto temia no outro sempre foi o dele, distorcido pela negação.
O narcisista apenas encenou a sombra do Deus interior, aquele que cria e destrói com a mesma intensidade. Ao integrar essa imagem, o empata transcende o jogo. Ele deixa de ser vítima ou mestre e se torna consciência pura, o olho que observa o sonho. O ciclo termina onde começou, com o espelho. Mas agora o reflexo não é uma ameaça, é um convite. O empata olha para dentro e reconhece a unidade, o amor e o medo, a dor e a luz, o eu e o outro, todos parte da mesma mente universal. Ele entende que nunca houve dois, apenas um dançando consigo mesmo sob diferentes máscaras. E é nesse instante que o empata implacável deixa de lutar, porque percebe que o jogo nunca precisou ser vencido, apenas compreendido. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O empata cumpriu o ciclo e agora desperta para o que sempre foi. Ele se torna o espelho consciente, aquele que reflete o mundo sem perder o próprio centro. O narcisista desaparece na neblina da função cumprida e o empata segue, não como mártir, mas como símbolo vivo da integração. Sua luz não é a que cega, é a que revela. Sua compaixão não é a que salva, é a que entende. E o quinto segredo, o mais silencioso de todos, sussurra dentro dele. Nada do que você viveu foi contra você. Tudo foi para que você se lembrasse de quem é. Há um momento em que o empata, já desperto, começa a enxergar os rastros sutis que o conduziram até aqui. Cada palavra dita pelo narcisista, cada silêncio que doeu, cada olhar que o desarmou, tudo ganha novo significado. O que antes parecia manipulação pura, agora se revela como uma linguagem inconsciente do destino. Jung dizia que o inconsciente conspira em símbolos, não em intenções. E talvez o narcisista tenha sido apenas o símbolo necessário para que o empata aprendesse a decifrar o próprio labirinto interno. Ele se dá conta de que nunca lutou contra alguém, mas contra o reflexo de um amor distorcido, o amor que aprendeu a oferecer para ser aceito, o amor que doava para não ser esquecido. Esse reconhecimento é devastador, porque o obriga a encarar a raiz de toda dor, a crença de que o amor precisa ser conquistado. O empata percebe que passou a vida pedindo permissão para sentir e que o narcisista foi apenas a forma mais extrema desse espelho. É nesse instante que algo dentro dele se solta, como um grito antigo sendo libertado do corpo. A libertação não vem com luz ou êxtase, vem com uma serenidade profunda, quase sombria. O empata caminha por dentro de si e percebe que já não há ninguém para culpar, nem ninguém para perdoar. Há apenas energia que foi devolvida ao fluxo natural. Ele sente que a alma, depois de tanto se dividir, finalmente repousa. Jung chamava esse estado de reconciliação com o inconsciente, quando o eu deixa de ser o centro e passa a ser o instrumento da totalidade. Nesse silêncio interno, o empata descobre algo que nenhum livro ensina. A verdadeira empatia nasce da ausência de julgamento. É o olhar que não tenta corrigir, a presença que não tenta mudar. É a aceitação radical de que o outro está exatamente onde precisa estar, assim como ele esteve. Essa percepção o transforma. Porque pela primeira vez, o empata não quer mais compreender para curar, quer compreender para existir. A empatia se torna consciência, e a consciência é a forma mais pura de amor. O narcisista, por sua vez, começa a se desvanecer no tempo psíquico. Ele continua existindo como figura externa, mas internamente perde o poder. O empata o observa com um misto de compaixão e distância. Ele entende agora que o narcisista vive aprisionado naquilo que o empata acabou de transcender, a dependência da validação. Há quase um espelho invertido entre eles, um tentando provar que é demais, o outro tentando provar que é suficiente. Ambos buscavam o mesmo, sentir-se inteiros. O empata começa a caminhar sem pressa. Há uma gravidade nova em sua presença. Cada gesto é mais lento, cada palavra mais precisa. Ele não se apressa mais em entender tudo, porque aprendeu que o inconsciente fala quando quer, não quando é forçado. Há sabedoria na espera e poder na pausa.
Jung dizia que o tempo da alma é circular, e o empata agora sente esse círculo girar dentro de si, sem resistência, sem urgência, apenas sendo. Mas mesmo nesse estado, a sombra o acompanha. Ela não o ameaça mais, mas o observa, lembrando que toda luz precisa de contraste. O empata aceita sua própria escuridão com uma ternura que antes seria impensável. Ele compreende que negar a sombra seria negar metade da existência. E é isso que o torna implacável. Não a frieza, mas a capacidade de olhar para o caos sem se despedaçar. O empata implacável é aquele que sente o inferno e ainda assim escolhe o amor. O mundo exterior, porém, não muda com ele. As pessoas continuam presas em seus próprios espelhos e isso o desafia. O empata sente a tentação de voltar, de explicar, de ensinar, mas o silêncio o impede. Ele entende que sabedoria não é convencer, é inspirar. E inspiração não nasce de palavras, nasce de presença. Jung dizia que o verdadeiro mestre é aquele que desperta, não aquele que instrui. E é exatamente isso que o empata se torna, um despertar ambulante, invisível e sereno. Ainda há noites em que o vazio o chama, não mais como sofrimento, mas como lembrança do caminho percorrido. Ele olha para o espelho e já não vê o narcisista, nem a vítima, nem o salvador. Vê apenas o movimento da alma que se reconheceu. E nesse reflexo há uma paz que não depende de nada. A jornada não terminou, apenas mudou de direção. Agora ela segue para dentro, para camadas ainda mais profundas, onde o eu se dissolve e o símbolo toma forma. O empata caminha entre mundos, o visível e o invisível, o humano e o arquetípico. Ele sabe que ainda há segredos por decifrar, ainda há forças por integrar, mas já não teme, porque aprendeu que toda escuridão contém uma semente de luz, e toda luz carrega o traço da sombra. A dança entre ambas é eterna, e ele, finalmente, entende que seu papel nunca foi fugir dela, mas dançar no meio, em equilíbrio. Tudo se aquieta no fim, mas o silêncio não é vazio. É o espaço onde a alma respira depois da travessia. O empata, agora implacável, contempla o próprio reflexo e percebe que o espelho já não mostra um rosto, mas um campo. Nada mais o separa do que vê. Tudo o que doeu agora se dissolve em entendimento. Jung dizia que o inconsciente se comunica em imagens, e é essa imagem final, a do espelho limpo, que o espírito grava. O empata tornou-se o próprio símbolo, a consciência que observa o jogo e, ao observar, o transcende. A vida não muda com explosões, mas com percepções silenciosas. O empata percebe que a verdadeira força não vem de se proteger do mundo, mas de abrir-se a ele sem se perder. É a vulnerabilidade transformada em sabedoria. A sensibilidade que antes o feria, agora é bússola, uma antena para o que o mundo não diz. E ele entende que cada encontro, mesmo o mais doloroso, foi um disfarce do destino, ensinando-lhe a ver. O narcisista se torna lembrança distante, mas não como fantasma, como espelho arquivado. Sua imagem agora é parte do mosaico que o empata integra. A raiva vira compaixão, a ferida vira história, a perda vira forma. Nada se desperdiça. Jung chamaria isso de totalidade psíquica, o ponto em que luz e sombra já não competem, apenas coexistem. O empata não busca mais equilíbrio, ele é o próprio equilíbrio que o mundo esqueceu. E quando ele olha para o mundo, vê tudo com um tipo novo de ternura. Sabe que cada pessoa, por mais perdida que pareça, está apenas dançando com sua própria sombra. Sabe que cada conflito é uma conversa entre inconscientes tentando se reconhecer. Sabe que o amor é o fio invisível que mantém tudo unido, mesmo quando parece rompido. E essa visão não o isenta da dor, mas o torna capaz de habitá-la sem afundar. Há uma beleza estranha nesse estágio. O empata sente que nada é realmente trágico, apenas inacabado. A dor é um processo, não um castigo. A vida, uma sequência de sonhos tentando despertar em si mesmos. E por um instante, ele entende o que Jung quis dizer quando afirmou que somos os servos de uma história que ainda não compreendemos.
vivemos. O empata, agora, é o narrador consciente dessa história. Ele caminha leve, mas não porque se livrou do peso, porque aprendeu a carregá-lo em silêncio, como parte de quem é. Não há mais necessidade de ser o curador, nem o ferido. O empata implacável descobriu o ponto onde cura e ferida são a mesma coisa, onde o que fere também ensina, onde o que destrói também desperta. O sofrimento não desaparece, apenas muda de função. De prisão, torna-se portal. E nesse portal, ele compreende que toda relação, por mais caótica, é um ritual de autoconhecimento. Que ninguém cruza nosso caminho por acaso, e ninguém o deixa sem deixar um fragmento de verdade. O narcisista foi o iniciador, o espelho, o catalisador. Mas o verdadeiro encontro foi sempre com a alma. Tudo o mais foi cenário. E quando o empata percebe isso, o mundo inteiro parece respirar junto com ele. As fronteiras entre eu e outro se desfazem. O empata entende que o amor maduro é aquele que aceita a imperfeição sem tentar moldá-la. Que o poder não é domínio, mas clareza. Que o perdão não é esquecimento, mas visão. E o tempo se curva diante dessa consciência, porque o inconsciente encontrou repouso. Nada mais precisa ser explicado. O silêncio se torna a resposta. O eco dessa jornada permanece. Talvez dias depois, talvez em um instante aleatório, o espectador sinta a lembrança desse espelho interno e se pergunte quantas vezes confundiu amor com carência, compaixão com fuga, empatia com medo. É aí que a transformação começa, não no vídeo, mas dentro. Porque o que Jung chamou de individuação não é um destino, é um retorno, o caminho de volta ao que sempre fomos, antes de esquecermos. E se, ao terminar essa travessia, algo dentro de você permaneceu vibrando, não o ignore. Essa vibração é o chamado da alma pedindo continuidade. Deixe que essa jornada se estenda além do vídeo. Comente o que despertou, compartilhe o que moveu. Inscreva-se para seguir explorando as camadas invisíveis do humano. Não como espectador, mas como viajante do próprio inconsciente. Porque no fim, compreender o outro é apenas o primeiro passo. O verdadeiro mistério é compreender a si mesmo.